Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nós estamos iniciando mais esse segundo episódio agora da nossa série. Nós vamos aguardar só mais 5 minutos, tá? Para que a gente aguarde aí todos os demais participantes possam entrar conosco e a gente começa pontualmente às 10h05, ok? Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Guardamos mais um pouco aí. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje, prepare-se porque vamos falar sobre as principais falhas na gestão de vendas, é claro, para caminhar para os principais sucessos na gestão de vendas. E o Jorge Frank já está conosco dizendo bom dia, Jorge. Então eu quero aproveitar e dizer para a turma que pode usar o chat para mandar dúvidas, mandar sugestões, para interagir conosco, fiquem à vontade. Perfeito, Mário. Obrigado aí pelas colocações, tá? Sadiomar também está conosco. Sadiomar, nosso parceiro ali da Toto em Santa Catarina. Bom dia, Sadiomar. Tudo bem? Leandro Castilho, João Paulo. Bom dia, sou de Amar, bom dia, Leandro, bem, todos conosco. Grande João Paulo, muito bom dia. Como é que vai? Meu primo João Paulo Rodrigues também. Que bom ter você conosco. Esse é aquele momento para você que está assistindo gravado aqui, que fica um silêncio. Será que parou? Será que tá alguma coisa? Não, é porque no próximo a gente vai ficar aguardando você que assiste gravado para vir aqui conosco, também ao vivo. E a turma está entrando aí. Não, o silêncio imobilizador. Marcos já está sorrindo lá. Não é isso, Marcos? Nós até, Exatamente, Mário. a gente até gesticula, né? Balança a cabeça, já vamos confirmando para o pessoal ver que não tem nada travado, tá, Isso. pessoal? É só aguardando efetivamente aí às 10h05, tá? No próximo a gente coloca uma música, hein, Renato? O que que você acha? Boa, Vamos boa, colocar uma boa. música aí de começo, né? Precisamos de uma trilha sonora, é isso aí. Isso Então, aí. Então, se fechou. o pessoal que está conosco já quiser sugerir aí alguma trilha sonora, estamos abertos aí a sugestões. Muito bom. O Leandro está teve o prazer de estar conosco em outros momentos. Que legal. No antigo IB Vendas, agora IBN Vendas. Mais perto ainda, né, Leandro? Que bom. Prazer sempre nosso ter você aqui. Prazer é meu. Que bom que já tivemos oportunidades anteriores. Agora vamos ter muito mais. Pessoal, só aproveitando aqui agora, nós vamos estar liberando aí o palco para o Mário e para o Marcos aí, que vão ser os responsáveis pela condução aí desse nosso segundo evento. Toda e qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, podem encaminhar para nós ali através do QA. Eu vou estar apoiando eles, mediando aqui todos isso, e a gente vai reservar, nós já reservamos aí um espaço de tempo aí, alguns minutos no final, para que a gente possa tratar também de todos os pontos, tá?
Então fiquem bem à vontade. Para quem não teve a oportunidade de participar no primeiro evento, eu vou pedir a liberdade de que o Marcos e o Mário se apresentem novamente. E, senhores, o palco é de vocês agora. Obrigado, Renato. Obrigado a todos. Obrigado pela presença, pessoal, mais uma vez. É, Bom, hoje o tema de hoje é falar sobre as 5 principais falhas na gestão de vendas. Eu vou até pedir licença para vocês que eu fico olhando um pouco ao lado aqui, porque eu estou com o segundo monitor e não querendo ser indelicado, mas às vezes a apresentação ela fica aqui no meu segundo monitor aqui, eu acabo não olhando vocês de frente, tá? Mas a proposta é falar hoje sobre os 5 principais falhas na gestão e como você tem lidado com essas falhas, né? E, enfim, a gente se apresenta aqui e aí na sequência a gente fala um pouco de como que a gente vai conduzir o negócio. Então, hoje a apresentação ela será um pouco diferente do nosso primeiro webinar. Hoje nós faremos a apresentação e a aplicação prática do webinar e a apresentação da ferramenta já na sequência dos pontos em que o Mário estiver colocando a parte conceitual e teórica da proposta. Então, a gente teremos ao mesmo modelo, à mesma forma, no mesmo momento, né, a prática, a teoria e a prática, teoria e prática, para facilitar a proposta de visualização disso daqui e como que a gente consegue resolver isso daqui dentro de uma aplicação, e no caso aqui, o TOTO CRM. Tá? E como o Renato falou, no final a gente vai ter aí um tempinho de tirar dúvidas para a gente poder interagir um pouco com vocês, mas isso nada impede de que vão fazendo as perguntas durante o percurso, que se o Renato entender que faça sentido, ele pode inclusive ligar o microfone e já fazer essas perguntas ali mesmo, não esperar o final, né? E já fazer isso no momento da apresentação aqui, tá? Bom, já que eu estou com a palavra, me apresento. Então, eu sou o Marcos Odebrecht, hoje eu trabalho na TOTUS, sou da área de administração, me especializei na área de gestão comercial, na gestão do administrativo comercial, na parte de desenvolvimento de estratégias comerciais. E conosco aí nós temos o Mário também, que aí, Mário, fica à vontade para fazer a sua apresentação aí. É para ficar à vontade, vocês falam de música, eu vou te colocar minha música predileta de entrada. Muito bom dia, eu sou Mário Rodrigues, fundador do Instituto Brasileiro de Negociação e Vendas, e há 20 anos estudando esse negócio de vendas e negociação, e há 16 anos aplicando isso em treinamentos para vendedores, gestores de vendas, empreendedores, e hoje, com muito orgulho, numa parceria com a TOTS, e eu estava até com material aqui, nós temos um projeto lindo, que é a formação dos Black Belts TOTS CRM, e temos ajudado a turma não só a fazer e entender, mas ganhar alta performance utilizando uma ferramenta top que hoje o Marcão vai nos mostrar como é que funciona. Mas hoje, especialmente, vem aqui para falar sobre os principais erros que eu, como gestor, cometi, né? Alunos, tutoris, ou mentoris, ou coaches que já me contaram. Então, as cabeçadas que os outros deram, você não precisa dar. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Quais são os principais erros e enganos que a gente pode e deve evitar? Não é isso, Marcão? É isso aí, Mário. Você falou já numa palavra de alta performance, só relembrando então mais uma vez de que o nosso primeiro webinar ele foi justamente sobre alta performance, né? Como fazer uma reunião não só efetiva, eficaz, mas sim de alta performance e ter uma equipe de alta performance no teu time, né? Isso foi o primeiro webinar. Se não assistiu, não perca e volta lá e assiste lá. Depois a gente compartilha o link com vocês aí. Mas vamos lá. Pedro Gabriel está nos dando bom dia aqui também. Seja bem-vindo, Pedro, e todos que estão conosco. Sejam bem-vindos e vez ou outra, se quiser interferir, como o Marco já disse, a casa é tua. Hoje é um bate-papo. Exatamente. Exatamente. Vamos lá, Mário. Então, é contigo aí. Bom, contagem regressiva, né? 5 falhas. Quais são as 5 falhas, pelo menos as principais? Porque são várias delas, mas hoje nós trouxemos as 5 principais falhas observadas no processo de gestão em vendas e o que a gente então deve ou pode fazer para evitar essas falhas, não é? E a primeira falha, Marcão, qual é mesmo, hein? É muito comum o que a gente chama de miopia ou a incapacidade de ver claramente os resultados
e, por consequência disso, a troca de papéis. Então, o gestor, por várias vezes, não entende exatamente, vê um resultado ali, ou uma falta do resultado esperado, por não ter clareza em que fase ou camada do funil essa falha está acontecendo, ali um pouco, até sem perceber, troca o papel, né? Ele que às vezes, não, não, eu vou ver o que está acontecendo, eu vou a campo com o vendedor e vai, é por isso que eu coloquei a ilustração aí, né? O menininho sai para passear com o cãozinho dele, mas quando vê, né, Marcos, alguma coisa fica fora da ordem. Como diz o poeta, aliás, os poetas Caetano Veloso e Gilberto Gil, alguma coisa está fora da ordem. Quando vê, é o cachorro que leva o dono para passear. E não raro, nós, gestores, por não entender exatamente o que está acontecendo, por conta dessa miopia aqui citada, Marcos, de resultados, acaba trocando o papel. Não, eu vou só dar uma saidinha para ver como é. Quando vê, está fazendo o papel do vendedor e, não raro, por consequência disso, no próximo slide vocês vão ver, o vendedor fazendo o papel do gestor. É quando, de repente, a gente não entende direito, mas ao invés do cão fazer xixi no poste, o poste começa a fazer xixi no cão, não é? Esse é um dito popular, não é, Marcos? Exatamente, Mário. Exatamente, esse é um. É comum isso, né, Mário? Justamente por conta de você, às vezes, estar tendo a pressão, às vezes o próprio gerente está tendo a pressão do diretor e por aí vai, e aí você, por muitas vezes, você acaba descendo ao papel do vendedor para aquelas saidinhas junto com o time comercial, você acaba, em algum momento, sendo um próprio vendedor, né? Então, e eu vou além ainda, né, Mário? Eu vou além não só do vendedor, como também de um pré-vendedor. Que às vezes você chega até a fazer um trabalho de pré-vendas. Você nem está fazendo a venda, você está numa cadeira de gestão comercial e está fazendo um trabalho, inclusive, de pré-vendas, né? Sim, Então, esse é um ponto que é importante. E aí eu bato muito na importância, né, Mário, de você ter um CRM. Né? Acho que aqui já entra o papel, de fato, de alguma ferramenta onde você possa, dentro desta ferramenta, ter cada um os seus papéis definidos claramente ali dentro, né? Porque aí você consegue colocar suas limitações e responsabilidades de cada um. Essas limitações, elas são importantes não só para que você faça, que você tenha o teu foco, que de fato é extremamente importante, que você tenha o foco, mas que também não exista nenhum tipo de sombra na gestão ou de sombra no acompanhamento desse cliente. Naquele momento onde a equipe de pré-vendas fez o trabalho dela, e aí chega em algum momento, por eu não ter uma passagem de bastão muito fluida para a equipe comercial, acaba tendo algum momento de desengate, né? Aonde o pré-vendedor entende que acabou o papel dele, mas ainda não começou o papel do vendedor. Então, por isso, por vezes isso é importante. Não só a troca de papéis, mas a questão de sombreamento nos papéis também, né? Aonde começa e termina o papel de cada um deles, né? e é fundamental, assim como para a miopia, nós temos uma ferramenta, não é? Fundamental, está todo mundo pegando a sua ferramenta, pega os seus óculos para poder enxergar direito ali, não é? A gente precisa de uma ferramenta na gestão de vendas para entender qual é o resultado e de onde está vindo o resultado ou a ausência do mesmo. Porque senão, na boa vontade, na boa intenção, nós começamos a trocar os papéis com a brincadeira do cãozinho, né? Quando a gente vê, eu estou indo à rua ou eu estou pegando o telefone, não, eu vou te ajudar aqui, eu vou ligar para o meu contato, o meu amigo, até porque muitos, ou a maioria dos gestores, já foram vendedores, às vezes já foram até os próprios gestores daquela carteira. Eu vou ligar para o meu amigo ali e, não raro, estou eu negociando, estou eu fazendo prospecção, como o Marcos bem disse, fazendo pré-vendas, às vezes fazendo pós-venda. Até porque poder gosta de falar com poder. Então, se o meu chefe fala com o meu cliente não fala mais comigo, ele só vai falar com o meu chefe. E, não raro, ele vai começar a abrir chamado com o meu chefe. Ele para de recorrer ao nosso sistema tradicional. O pessoal está mandando joinha aí, não sei, acho que estão se identificando com o que a gente está dizendo. Mas porque isso é muito comum. É. E uma ferramenta como essa, para evitar a miopia, né, e o Marcos nos traz aqui, hoje o Toto CRM nos ajuda com isso, né, Marcos? Sim.
Eu vou aproveitar, Mário, e vou transitar aqui entre uma tela e outra para Olha que justamente legal. apresentar um pouco o TOTS CRM. Então, quando a gente entra já no TOTS CRM, aqui a gente já entende. Quando a gente fala de papel, de papéis, é, aqui na tela principal do TOTS CRM, ele já apresenta quais são as minhas principais responsabilidades. Isso daqui, o meu gestor, ele não olha as mesmas, o mesmo dashboard, o mesmo, digamos assim, a mesma área de trabalho que eu olho, né? Então, cada um Uhum. tem a sua área para poder justamente focar naquilo que é o seu papel. Então, aqui já me apresenta quais são as minhas atividades, quais são as minhas oportunidades, o que eu tenho para fazer hoje. Né? Porque se isso daqui é onde eu estou entrando, eu estou iniciando meu dia, eu já entendo o que que eu preciso de fazer hoje, quais são as atividades que eu tenho para fazer hoje, quais são as minhas contas que foram atualizadas, o que que eu estou mexendo mais, as minhas atualizações mais recentes. Faz aqui já um comparativo aqui, aonde que eu tenho os meus pontos de ruptura, ou seja, aqueles pontos que de fato Que eles são legal. importantes para que eu possa olhar de cara e já ir a trabalhar isso antes que de fato aconteça algum tipo de quebra dentro do meu atendimento, né? E aí isso também faz aqui um comparativo para que eu entenda qual é a minha referência perto à minha equipe. Mas falando um pouco de CRM, falando um pouco da aplicação, a aplicação aqui ela justamente ela tem o papel de organizar todas essas as informações que vêm do campo, né? Então desde a aba, desde a, das contas, desde leads, aonde ao trabalho que eu estou fazendo de prospecção com aquelas contas que ainda não são os meus clientes efetivos, né? Mas eu tenho os leads, eu tenho aqui a minha lista de clientes, isso daqui compartilhada ou não com a minha equipe, com os meus pares, né? Mas isso lembrando que o meu gestor, ele sempre vai olhar isso, então ele está olhando aqui as informações de que eles conseguem enxergar naquilo que os seus liderados estão trabalhando, né? Com isso também enxergo as atividades, ou seja, tudo aquilo que de fato faz com que eu me relacione com os meus clientes ou prospects, né? Então, todas as atividades que eu tenho, como mandar um e-mail, como fazer uma ligação, ou realizar uma visita, apresentação de uma proposta, fazer um follow-up com este cliente. Então, tudo isso ela entra relacionado aqui dentro das atividades, né? E consequentemente entram as oportunidades, que as oportunidades de fato chega ao momento em que aparece uma como o próprio nome já diz, uma oportunidade naquele cliente, onde eu começo a gerar estas oportunidades. Então aqui eu consigo fazer um acompanhamento de forma muito rápida, e aqui é legal quando a gente fala de foco, é que justamente cada um enxerga apenas aquilo que compete a si mesmo. Então aqui eu estou aqui numa visão de gestor, então eu enxergo que todas as fotinhas aqui de todos os meus vendedores, no caso, né? Então eu tenho os meus vendedores, os meus pré-vendedores, quando a gente olha na parte de pré-vendas, a gente enxerga aqui uma pipeline, ou seja, as etapas de pré-vendas que acontecem dentro de qualificação, a passagem de bastão, e aí sim passando para a equipe comercial. Então, assim, essa é um pouco do que uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente oferece, né? Então, aqui no caso, a apresentação desses aqui, que são algumas das coisas que de fato ela pode fazer aqui para nos auxiliar nessa miopia, para que nós não sejamos míopes nos resultados ou que a gente tenha aí sobreposição ou troca de papéis. Perfeito. Até porque essa miopia, essa sobreposição, essa troca de papéis, embora essa história do poste começar a fazer xixi no cachorro, não é? Embora seja, ela nasce com a boa intenção, ela nasce com a boa vontade, estamos juntos, estou aqui para contribuir, para te ajudar a fazer por você. Cuidado com essa última frase. Eu não estou aqui para fazer por você, porque senão, ao invés de lhe ajudar, é o que diz o próximo slide, eu começo a lhe atrapalhar, porque. Perdão, falei próximo slide, Marcão, não é? É isso Era mesmo, isso, era é isso isso mesmo? mesmo. Alguma coisa fora da ordem. Olha lá o poste fazendo xixi no cachorro, né? Mas, chefe, o senhor não ligou para o cliente, né? O senhor não fez. Começa então, ao invés de fazer o gestor fazer a tomada com o seu time, o time fazer a tomada com o gestor. Mas, chefe, olha, a última semana do mês. O senhor ficou de ligar para o cliente e não ligou.
Você nunca viu isso acontecer, não é, Marcos? Mas vai que alguém que está nos assistindo já tenha visto, vai lembrar, puxa, não é que no webinar a gente falou sobre isso? E o grande problema, aí sim, no próximo slide, é que o chefe que estava querendo ajudar vira o gargalo. E aí, o que você está fazendo? Estou esperando o chefe. Ué, mas você não tinha uma série de atividades? Então, mas eu tenho que ver se ele fez lá, se ele ligou para o cliente, se... Ah, não ligou ainda. Eu também estou esperando aqui, eu também. Já viu acontecer um negócio desse? Mário, isso é. Eu nunca vi, viu, Mário? Mas eu já ouvi. Tem um amigo meu que comentou muito sobre esse assunto, viu? Ah, E de não é fato, exatamente meu amigo, é o vizinho do meu amigo falou é o que vizinho do meu acontece. amigo. Exatamente, exatamente. Mas olha Seguimos? só, a Vamos intenção lá? é boa, mas no final vira um problema, vira o É, gargalo. E o que é pior, não tem KPI de ligações do chefe, não é? Ou então, daqui um pouco, o gestor vai ter que colocar lá no perfil de gestor um subperfil, que seria o perfil vendedor, com atividades, ligações para os clientes do vendedor A, vendedor B, vendedor C, e o fato é que vira gargalo e acaba atrapalhando. Muito cuidado, gestor, que por conta da miopia você pode estar trocando papel. Isso não vai ajudar, pelo contrário, vai, além de gerar ruídos, né, na gestão de resultados, vai atrapalhar a equipe, porque vai ficar todo mundo esperando. é isso aí, Mário. E nós estamos só na primeira, né? Vamos lá. Vamos à segunda, o segundo engano, o segundo problema bastante enfrentado nos top 10, os cinco maiores, né? É bastante comum reconhecer o esforço mais que a entrega. E isso é um grande problema até cultural, sabe, Marcos? Marcos e Renato, a gente está sempre discutindo sobre isso, né, Renato? E falando com o time e tudo mais. E às vezes, puxa vida, não, olha, aquele vendedor, Renato, ele não trouxe resultado, mas olha o topo do funil, quanto ele está visitando, quanto ele está trabalhando, ele sai cedo, volta tarde, né? E aí a gente começa a perceber um grande esforço e uma pequena entrega. E a gente acha que isso é bom. Ninguém é reconhecido pelo esforço. Todo mundo é reconhecido pela entrega. Se você tem alguma dúvida disso, olha para o teu cliente, né? Reveja os feedbacks do teu cliente. Ele agradece, ele dá os parabéns por aquilo que você entrega, não por aquilo que você tenta entregar. E o que é pior, quando o esforço, e eu adoro essa ilustração aí do funil, quando o esforço é maior do que a entrega, o custo é maior do que o retorno. Porque Sim. visitar, fazer proposta, levar o cliente para almoçar, trazer o cliente para uma visita, fazer demonstrações, fazer POC, fazer todas essas coisas, né? Custa. Custa tempo, custa dinheiro. E se o retorno é pequeno, o resultado depois costuma não ser bom. Gastei 10 e trouxe um, chefe. Você está 9 negativo. E para É tudo isso aí. isso, é fundamental ter KPIs para identificar isso. De novo, Marcão, mostra para a gente a mágica dos Sim. KPIs. Como é que a gente vê isso na ferramenta? Na realidade, né, Mário, você trouxe aqui na nossa conversa, você trouxe dois pontos que foi um pouco daquilo que eu comentei ali, que é alguns dos benefícios do CRM, que é justamente o armazenamento e a gestão de atividades e de oportunidades, né? Que são dois pontos. Justamente, quando a gente está falando de esforço, a gente está falando das atividades que são geradas para que eu possa, de fato, ganhar esta oportunidade, ou seja, entregar aquilo, né, entregar o meu resultado. E aí, com consequência disso, nós temos de fato os dashboards que fazem essas análises para nós, facilitam esse trabalho, que nos trazem isso para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. E dentro do TOTS CRM, a gente inclusive Travou agora, não sei se outra Eu ia, vez. eu ia comentar, Mário, para mim tá travado. Eu acho que tivemos a quebra ali, mas enquanto o Marcão vai retomando ali, ele está mostrando para a gente. E eu me recordava aqui. optou por Opa, justamente esforços. Quais são as Marcos, minhas. Voltou? oi, Oi, cortou pessoal. agora agora, Oi. voltou. volta. Nós te Eu- eu- perdemos logo no início do indicador, tá? Ah, perfeito. Então tá bom. Então, desculpem aí, gente.
Imagina. Então vamos lá. Então a questão das atividades, nós temos dois, a gente dentro do TOTS CRM, propositalmente, nós fizemos com que nós separamos esses esforços em três etapas. A etapa do esforço, ou seja, a etapa do relacionamento com as atividades de relacionamento, ou seja, tudo aquilo que gera o meu esforço. São os meus follow-ups, as minhas, tudo aquilo que está em relacionamento com o cliente. Depois, nós temos a parte do que esses esforços nos trouxeram de oportunidades, né? Ou seja, o caminho desses esforços. Inicio com os meus, com o trabalho, e aqui eu tenho uma análise, e vocês enxergam a minha tela, né? Sim. Estão enxergando ela aqui, né? Então tá bom. Então aqui nós temos as atividades que de fato geram esses esforços. Então aqui, por conta dessas atividades, eu olho o quanto de sucesso que eu estou tendo dessas atividades, a duração, ou seja, o quanto de tempo que essas atividades que eu demoro para concluir uma atividade, o quanto dessas atividades eu estão em aberta, estão concluídas, e aqui eu posso fazer sempre a análise de quais são essas atividades. Então, eu tenho aqui 426 atividades abertas. Se eu clico nelas aqui, ela já me apresenta agora o meu próprio dashboard. Ele filtra todas as atividades que eu tenho agora em aberto. Então, eu tenho agora um dashboard de atividades em aberta. E dessas atividades, ele me apresenta aqui quais são os tipos que eu estou trabalhando, quais são essas atividades, a prioridade dessas atividades. Mas, como o Mário falou, isso daqui é o meu esforço. Né? Isso tudo aqui é o esforço em que eu tenho para poder gerar oportunidades. Então, dentro disso daqui, me geram as minhas oportunidades de vendas. Então aqui a gente já cai para um segundo dash, aonde eu olho todas as análises, e quando eu falo dash, aqui são esse conjunto de indicadores, né? Onde me apresentam que todas essas atividades gerando algumas oportunidades. Ainda não estou falando de resultado. Eu ainda estou falando ali, se a gente olha no Mário ali, as atividades são as moedinhas que acabaram entrando. Agora eu estou aqui no meu funil fazendo essa análise aqui do que estão no meu funil, ou seja, do que eu tenho aqui de oportunidades que estão frias, ou seja, que ainda precisam de maior interação, de maior trabalho, de um maior esforço. Aí eu tenho oportunidades que já estão mornas e oportunidades que já estão ali. Provavelmente serão fechadas durante essa semana, esse mês, já estão dentro já do que nós chamamos de quente, já estão com mais de 90% de probabilidade de fechamento. Então, que eu já faço essa análise, eu consigo entender que eu tenho aqui uma boa quantidade de clientes nesse trabalho. Estou trabalhando bastante uma prospecção aqui de uma carteira de 92 clientes, de prospects que eu tenho. Estou trabalhando com 79 prospects. Então aqui eu já consigo enxergar isso daqui de uma forma da onde que estão indo esses meus esforços, né? E por último, que aí sim, de fato, vem onde o Mário comentou que de fato é o que nos interessa aqui, é a questão do resultado. E aí a gente entra de fato para um indicador onde ele me apresenta tudo isso daqui que eu fiz, me gerou o que de resultado? Me gera isso daqui de resultado. E agora a gente faz uma análise exclusivamente dos meus resultados. Então, aonde que eu estou fazendo maior performance? A minha performance que ela está muito grande na parte de clientes, eu tenho performado muito bem em clientes, eu consigo enxergar aqui o avanço desses clientes, aqui aonde que eu ganhei. Então, por exemplo, aqui em cada uma das etapas do meu funil, eu enxergo quanto que eu estou avançando para eu entender essa minha performance ali. E inclusive, eu consigo enxergar qual das etapas que eu estou ganhando e perdendo mais, ou seja, eu estou performando melhor. Então, aqui, por exemplo, eu olho na etapa de fechamento, é a etapa que eu mais performo, ou seja, eles fazem a etapa, eu tenho um processo em todas as etapas aqui, nessa análise que eu estou fazendo aqui, né? Eu ganho sempre, eu estou ganhando muitas oportunidades na última etapa, mas aqui o que me interessa é que eu tenho perdido algumas coisas aqui também. E aí eu consigo, através do CRM, enxergar e clicar aqui justamente para poder o porquê que eu estou perdendo. E aí eu enxergo quais foram as empresas, ou seja, as contas que eu perdi oportunidades, e na sequência eu consigo enxergar, inclusive, quais foram os motivos que eu ganhei ou que eu perdi essas oportunidades no decorrer do meu trabalho, no decorrer dos meus esforços. Então, isso é a forma em que o CRM ele nos contribui para que a gente possa, de fato, resolver essa segunda falha de gestão, que é a questão do
dos resultados, né? Dos meus resultados. Então, só carregando aqui só um pouquinho aqui, a gente já do reconhecer o esforço mais que a entrega. Então, esse daqui é a segunda falha de gestão aqui que nós suprimos aqui com o TOTO CRM, com uma ferramenta de CRM, no caso, para vocês, para trabalhar, né? Perfeito. E olha só, Marcos, enquanto o Marcos mostrava para a gente ali os dashboards e mostrou os resultados, eu me recordo, no primeiro flash que ele colocou ali, né, tinha ali um esforço de quase 700 abordagens, ou talvez 700 propostas, mas lá no final, aquilo que está quente, que ainda não fechou, é um pouco mais que 10% disso. Não é? Ah, mas o fechamento está alto daquilo que esquentou, eu fechei quase metade de 10%. Tá vendo essas moedinhas aí que tem como custo? Todo investimento colocado na prospecção, geração de proposta, mas o retorno pequenininho. E isso gera e vai apontar lá de novo para a miopia de resultados. Não é? Ah, mas olha só, não está trazendo resultado ainda, mas olha quanto esforço. Mas olha quantas visitas. E pior que isso, e pior sem pegar leve, é pior mesmo, é quando, por uma questão de impulso, gestores, não podemos nos entregar ao impulso. Nós precisamos, né, do sistema límbico lá do nosso cérebro, que é a camada do sentimento do impulso, a gente tem que ir para o neocórtex, que é a camada que cuida da razão, e entender, de posse desses KPIs, de posse desses comparativos que o Marcos nos mostrou aí, não é? Quanto está me custando cada resultado? E aí a gente vai para o conceito de funil de vendas. Eu tenho que fazer 100 prospecções para conseguir fazer 10 propostas para fechar um. É muito trabalho para pouco resultado. Essa venda está custando muito. Mas no impulso é comum, quando o resultado está pequeno, a gente querer ver trabalho. E diversas vezes, eu tava comentando com o Renato, Marcos, aquela hora que deu uma caidinha no link aí, que é comum nas apresentações dos planos de gestão aqui, no nosso curso de gestão profissional em vendas, a gente vê o gestor preparando uma estratégia para colocar ainda mais moedinhas lá em cima, mais esforço. Ah, mas eu preciso de mais prospecção. E aí eu peço para ele olhar aquele dash que você me mostrou ali e pergunto: e o que você vai fazer com esse meio de funil, esse monte de propostas já feitas aí? Não, isso está acontecendo. E aí vem o gerúndio, né? O gerúndio, que às vezes é um veneno, porque está acontecendo e vai endo, e não acaba nunca. Mas para mostrar que a gente tem esforço, quero mais prospecção, mais prospecção, mais prospecção, ou seja, mais custo. Então, estrategicamente, ou até na camada mais tática mesmo, olha o teu funil, olha para os teus resultados e transforma efetivamente em resultado final, ao invés de colocar mais coisas. Porque percebam nessa ilustração do lado direito, para quem está olhando para a nossa tela, que de tantas moedinhas lá em cima, e o gargalo ele agora já está tão apertadinho que entope. É tanta visita, é tanta visita, é tanta visita que eu não tenho tempo para fazer follow-up, chefe. Ou às vezes é tanto follow-up, que eu não tenho tempo de fechar. Eu tenho que desligar rapidamente. O cliente dá sinal de compra, eu nem percebi, porque eu tenho que fazer um outro, e um outro, e um outro, e um outro. Então, cuidado, reconhecer esforço pode atrapalhar. Tem que reconhecer resultado. E se o resultado não está vindo, entender qual é o esforço que falta para o resultado. Não é só porque o resultado não está vindo, vamos lá, visita, visita, eu quero todo mundo na rua. Eu ouço há anos, e portanto por milhares de vezes, essa expressão: eu quero todo mundo na rua, eu quero trabalho. Eu não quero trabalho, eu quero resultado. Ah, mas tá dormindo pouco. É a história do tirador de pedido, né, Marcão? O pessoal acha ruim tirador de pedido. Eu falo: não, você tem que parabenizar o tirador de pedido. Aquele que vai e tira o pedido sem nenhum esforço, entre aspas, é aquele que fez o trabalho anterior, que fez a lição de casa. Normalmente, os tiradores de pedido, hoje, fazem a gestão do estoque do próprio cliente. Por isso, ele só tira pedido. Ele só confirma o trabalho que já foi feito. Então, o tirador de pedido merece parabéns. É aquele que já fez o esforço que deveria ser feito e está retirando o retorno do custo aplicado. Então, gestor, verifique todo o funil para reconhecer a moedinha lá de baixo.
Isso aí, Perfeito, Mário. tá, Mário e Marcos. Só fazendo uma contribuição rápida aí com vocês, a palavra ali, o termo miopia, ele foi assim espetacular para o que vocês estão mostrando, porque eu acho que a questão da gestão muitas vezes ela acaba sendo ainda mais complexa de se fazer quando a gente não tem visibilidade disso, né? Aonde eu devo atuar? Aonde eu estou perdendo oportunidades? Aonde eu estou deixando de ter uma efetividade maior? E aí, só contribuindo com vocês, recentemente eu tive a oportunidade de conversar com um cliente de TOTUS, tá? Que ela trouxe para mim uma necessidade do uso de uma plataforma de CRM, porque ela ficou algo em torno a 6 meses focando quase que o seu time comercial em abertura de novos negócios, através de alguns acesso a alguns sites e assim por diante. E no dia que esses sites, que era o principal foco de trabalho deles de abertura de novas oportunidades, ficou fora do ar, ela concentrou o time no processo de follow-up e fechamento de negócios. O que aconteceu? Nesse dia especificamente, naquele mês especificamente, ela aumentou a taxa de conversão dela em 40%. E aí ela falou assim, Renato, eu comecei a ver que eu estou focando de maneira errada os esforços do time. Eu foco na abertura de novos negócios, não estou focando na parte de fechamento. Quando eu foquei o time na parte de fechamento, a minha taxa de conversão subiu consideravelmente. Então, falta de visibilidade. O termo miopia foi preciso, tá, pessoal? Só queria É fazer essa comum, pequena Renato, contribuição. a gente quando vai fazer os planos táticos também, eu falei dos planos estratégicos gestores, vamos falar do vendedor aqui. É comum até para mostrar o esforço, para mostrar a boa intenção, a gente receber planos que dizem assim, eu vou dobrar a minha ação e vou melhorar a minha conversão em oportunidades. E a minha pergunta sempre é para o treinando ou para o profissional que está apresentando aquele plano, como é que você vai conseguir aumentar, você está dizendo de dobrar o número de prospecções ou de contatos com o cliente. Se você vai dobrar o número, provavelmente você vai reduzir pela metade o tempo disponível para cada um. E você está dizendo que vai reduzir o tempo, vai reduzir, portanto, a energia dispensada e vai aumentar a qualidade. Tem alguma coisa fora da ordem. E quem contribui conosco aqui e que está vivenciando isso todos os dias é o próprio Pedro Gabriel. Obrigado, Pedro, por estar conosco aí, né? E ele diz: muitas vezes o menos é mais no funil de vendas, menos prospecção com mais qualidade. Eu não estou dizendo para diminuir esforço, eu estou dizendo para aumentar a qualidade, parafraseando inclusive o Pedro aqui. Não é? Porque, Mari, então você está dizendo para a gente pra trabalhar menos? Não, eu estou dizendo para você trabalhar melhor. Porque senão a gente vai no volume, volume, volume e qualidade cada vez menor. E não haverá máquina ou pessoas que aguentem esse processo. Não é? E aí a gente começa a fazer um trabalho ao contrário. Vamos lá, Mário. E no Então, top qual 10, no top né, 10, qual que é nosso a terceiro terceira, colocado? terceiro colocado, falta de clareza na meta, que às vezes até é uma consequência da falha anterior. Ué, mas eu tinha que trazer 10, mas o chefe está falando para eu produzir, 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 visitar, 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 visitar. É para visitar mais ou fechar mais? Ou, como diz a ilustração aí, né? Uai, chefe, mas você quer um de 10 ou 10 de um? Isso também. Eu costumo dizer, Renato, prova viva conosco hoje aqui, porque a gente está sempre falando isso, né? Que a meta ela tem tamanho, ela tem forma, ela tem cor, ela tem densidade. Isso tem que estar claro para o vendedor, tem que estar claro para a equipe, tem que estar claro para toda a companhia. Porque às vezes trazer um de 10 vai gerar um trabalho tão grande que a gente não tem operação para dar conta disso. Ou talvez 10 de um vai gerar um volume tão grande que a gente tenha dificuldades. Não é? Ou às vezes a nossa estratégia, veja, um de 10 se a gente perder um, a gente perdeu 10 de uma vez. 10 de um, se a gente perder um, a gente só perdeu 10%. Não é? Mas todas essas coisas precisam estar muito claras, primeiro, na estratégia do gestor, e depois, é claro, na tradução, lembrando que estratégia é o macro e tática é o como vou fazer, como farei para chegar naquele macro, né? É o pedaço que cada um da equipe, cada vendedor lhe cabe a fazer, a ser feito. Portanto, tem que deixar muito claro, olha, eu quero que você me traga 10 dinheiros num ticket médio de tanto, no território tal, com clientes dessa característica.
E se isso não estiver claro, ele vai sair batendo lata, né? E pegando qualquer coisa. É igual passar a rede, né? Aí vai vir sapato, vai vir pneu, lata velha que estava no fundo do mar, lá, aquelas coisas todas. Não, eu quero peixe. E quero peixe desse tamanho, dessa cor e desse jeitinho aqui. Tem que ser muito claro. É isso aí, Mário. E quando a gente está falando de metas, né, dessa clareza das metas, o quanto que nós precisamos, se eu quero 1 de 10 ou 10 de 1, qual é isso daqui, qual que é a nossa a solução em que a gente acaba apresentando aqui como proposta para resolver essa falha aqui. Justamente em parceria aí justamente com o IBN Vendas, nós temos o portal Meu Plano de Vendas, que é justamente aonde nós traçamos essa meta. Então, e o legal disso é que não só nós traçamos uma meta, então aqui eu traço a meta com qual é o prazo em que eu tenho para trabalho, como também no decorrer disso daqui, a própria ferramenta ela vai nos presenteando com feedbacks de se eu estou ou não próximo ao cumprimento daquilo que a empresa, como estratégia, trouxe como objetivo para o meu tático, né? Então, quando eu olho isso daqui, eu estou olhando aqui qual é a minha meta. Qual é a minha meta? Qual é o meu valor de meta? E aqui algumas perguntas que já faz uma referência àquilo se com isso que eu estou fazendo hoje eu consigo cumprir a minha meta. Se de fato, a partir do momento em que eu construo essa primeira parte, ele me traz uma segunda parte da análise, onde ele fala que com isso eu não estou batendo a minha meta e por isso eu preciso readequar o meu tático. Então, é aquilo que você, é aquilo que o Renato falou, é aonde eu tenho que colocar os meus esforços. Se eu colocar muito esforço em negócio fechado, eu não tenho boca de funil. Se eu colocar muito esforço em funil, então isso precisa estar canalizado, isso precisa estar de fato convergindo para que a ideia é que esse funil se transforme de fato em um cano, né? Aonde isso seja o que esteja mais próximo daquilo do que entra, ele de fato ele sai em forma de negócio fechado, né? E isso daqui, a partir do momento em que eu construo uma nova abordagem, uma nova análise, eu inclusive recebo os meus feedbacks. Recebo feedback se Bacana. eu estou fazendo uma boa parte aqui da se eu estou bem de perna, ou seja, se eu estou bem aqui na boca do funil, né? Se eu, como que eu estou evoluindo com isso? E aqui me apresenta inclusive com um indicador aqui que sim, eu estou bem, e aí ele vai me dar um vídeo aqui apresentando quais são possíveis soluções, nesse caso que eu estou bem, então vai me propor a manter isso daqui de algumas formas, vai me sugerir algumas formas de manter. Aqui eu tenho aqui que eu estou equilibrado, ou seja, ainda está dentro do aceitável, e aqui, por exemplo, só que é aquilo que o Renato comentou. Em negócios fechados, a minha conversão ela está menor. Então é aqui que eu preciso melhorar. Então ele já vai dando um feedback já em tempo real de qual é o meu principal, qual é o meu caminho, o caminho que eu devo seguir para atingir minha meta. E não só isso, a partir do momento em que eu traço isso daqui, eu tracei isso para minha meta geral. Eu ainda posso chegar a um nível de detalhamento. Eu consigo detalhar essa minha meta para justamente transformar esse tático bem no meu dia a dia. E aí eu trago isso ao operacional aqui do mês a mês. Então eu falo que no primeiro mês, aqui no período de 1º de janeiro, do dia 1º de janeiro ao dia 31, porque de dezembro, né? No meu 1º de janeiro aqui, eu vou fazer aqui 5 abordagens e vou fazer aqui 9, e esse é o caminho aqui que eu tenho para fazer. E eu vou construindo isso ao decorrer do meu ano. Então, aqui quando a gente fala de clareza na meta, a gente traz isso daqui, uma forma em que eu tenho uma clareza de fato do que eu tenho como, do que a empresa me deu como estratégico, como meta, né? Meta não se discute, mas ele traz também aqui a proposta de eu trazer esse detalhamento e o feedback em cima disso daqui. Se eu vou ou se eu não vou atingir minha meta no mês a mês ou no período a período que eu defini aqui. Então, é isso, né, Mário? Então, acho que isso É contribui isso bastante para mesmo. esse terceiro gargalo que nós temos aí na falha de gestão, né? Eu gostei da expressão para a gente já ir para o próximo gargalo, né? Que é meta não se discute. Não se discute o quê? Mas se discute como.
Se planeja como? A gente precisa planejar como atingir aquela meta. Isso sim a gente deve discutir, deve fazer o planejamento. E olha, isso me satisfaz demais ver um CRM, um Customer Relationship Management, trabalhando com e para o vendedor. Vem cá, vamos discutir como fazer para cumprir a meta. Vou te ajudar. E com essa ferramenta e essa conexão TOTO CRM, meu plano de vendas, colocando as metas e submetas dentro do CRM, o CRM começa agora efetivamente a se mostrar como ferramenta do vendedor. E toda meta, já que nós falamos de clareza da meta, tem que ter, claro, primeiro, ela tem que ser clara, clareza se dá com a claridade, tem que estar muito claro e óbvio para quem tem que cumpri-la, no caso que o vendedor, tem que ser objetiva, como eu disse, peixe é peixe, não é cobra, não é lata, não é sapato, não é? Tem que ser específica, e eu falei da especificidade, tem tamanho, formato, volume, cor, tem que ser atingível, chefe, não adianta ficar colocando metas impossíveis. Isso só vai mistificar ou mitificar a meta. Ela tem que ser atingível. Entretanto, sempre desafiadora. Tem que ter um algo a mais. Se não for desafiadora, perde a graça. Isso é do ser humano. E por fim, esse é o seu maior desafio. Ela tem que ser desejada. Faça a conexão da meta que a empresa nos traz com a meta pessoal de cada colaborador, gestor. Você não quer ir para a Disney esse ano com a sua família? Ou você não quer ir à praia, você não quer trocar de carro, você não quer, seja lá qual for o seu sonho individual. Pois bem, nós vamos conseguir fazer isso. Faz uma continha aí, se você cumprir as suas metas, quanto você ganha ou onde você chega. Isto posto, a gente começa a colocar desejo efetivamente. As metas absurdas frustram, como o Pedro está dizendo aqui para a gente. Não tem que ser frustração, tem que ser desejo. E aí, quando a gente vai distribuir as metas, vem o quarto e penúltimo, né, gap ou maior dificuldade que eu encontro entre os gestores, líderes em vendas, que é achar que todo mundo é igual. O justo é aquilo que se ajusta. Eu não posso colocar o mesmo peso para todos os profissionais. Primeiro, que os profissionais são pessoas distintas, individuais. Mas como eu vou fazer gestão individual, Marcos, com cada um? Uma ferramenta que lhe ajude a fazer isso, como o Marcos acabou de nos mostrar. Cada um faz seu plano tático e demonstra onde está o seu gargalo, quanto de esforço tem que fazer para chegar ao resultado. E não é só das competências individuais da pessoa, do vendedor ou da vendedora. Tem a ver também com o território, tem a ver também com o tipo de cliente atendido. Então você tem que distribuir a meta que se ajuste ao que aquele profissional, aquele vendedor, dentro daquele território ou daquela carteira, pode compor e contribuir com a meta global. Porque justo não é ser tudo igual. Devemos tratar igual os iguais, os diferentes devem ser tratados diferentes. Justo, para mim, é aquilo que se ajusta, não é, Marcos? Sim. Exato, e eu quero, Mário, quero aproveitar esse intervalo aí só para poder mostrar aqui também dentro do CRM qual que é a nossa proposta aqui dentro do para a gente fazer essa análise dessas oportunidades e de ter essa justiça na definição dela, né? Das metas. Então, aqui a gente tem um painel de metas, um dashboard de metas, onde a gente olha de fato, aquele número global, o número em que de fato eu tenho que entregar, fui objetivado a entregar isso daqui, então eu tenho uma meta aqui, no caso de 13 milhões, eu tenho aqui com a proposta que seja um ticket médio planejado de 69 mil, e por aqui, fazendo este trabalho dessa meta e esse ticket médio realizado, planejado, eu vou de fato eu vou de fato bater minha meta. Mas e aqui já apresenta ao lado da meta, apresenta já o meu realizado, quanto que eu tenho feito, quanto que eu já fiz dessa meta, quanto que está o meu ticket médio, baseado no ticket médio planejado, e o quanto da meta se eu estou atingindo ou não ela, né? Então aqui neste caso aqui já fiz o atingimento da meta. Então eu tenho um saldo aqui de quase 4 milhões da meta. Tá? E aí aqui eu olho, inclusive, dentro de cada uma daquelas microetapas, né, onde eu tenho quanto que eu estou de prospecção, que eu me propus dentro daquele detalhamento que eu fiz anteriormente
Opa, deu uma travadinha. Vamos continuar aqui, enquanto o Marcos retoma. Olha só que importante esse ponto que o Marcos nos traz. Com isso, a gente para de dirigir olhando para o Lá no plano de retrovisor. vendas, dentro Opa, daquele detalhamento. Marcão deu uma Não, cortadinha mas aí. pode continuar. Eu estava Cortei de novo, dizendo que né? com essa ferramenta, sobretudo com essa comparação, e isso é novo, isso é inovador, inclusive. Não é novo só porque antes não tinha inovador, porque antes não se imaginava. Embora há muito tempo a gente vem dirigindo olhando pelo retrovisor. Nós precisamos olhar agora para o para-brisas, é para frente. Então não vou esperar o fim do mês, não é, Renato, para dizer que, puxa, não bati a meta ou não vamos bater a meta. No primeiro dia, na primeira semana, nos primeiros 15 dias, ou na metade do período de um mês, eu já sei a quanto estou. O Marcos nos trouxe um exemplo maravilhoso. A meta era 13,3 milhões, né? Realizado deu 17,2, né? Que bom! Ou já temos coisas para o próximo ciclo, né? Ou já dá para ir dormir um pouco mais cedo e acordar um pouco mais tarde. Ai, Mário, você está maluco? Cuidado, lembre-se da falha anterior. Ora, se já cumpriu a meta, ou você deu a meta inadequada, ou pode sair de férias, não é? E o ponto principal, tá, Mário, pegando o gancho aí de vocês, é isso, é visibilidade. Por isso que eu falei muito ali, que eu gostei muito do termo de miopia, né? De que maneira que eu deixo isso claro, fácil acesso, para que a qualquer momento do dia, da semana, o nosso colaborador possa ver isso. Ele tem a visibilidade de quais são os gargalos, aonde precisa de algum tipo de ação pontual para ele. Isso é fantástico. É como você falou, o fato de eu não ter uma visão como essa é como dirigir um carro sem painel de instrumentos. Basicamente é isso, né? Isso, é isso mesmo. O meu xará quer mandar um abraço aqui para o Mário Neto, que está acompanhando, diz que vai dividir com a turma. É isso aí, Mário. Informação, visão, como disse o Renato agora, nos livra da miopia, né? E, consequentemente, nos aponta o caminho certo e vamos à frente. E, por fim, estamos agora já caminhando para a quinta falha mais comum, não é? Então, Marcão falou de justiça e eu sempre falo, olha, vamos falar daquilo que se ajusta, porque senão, não é justo, a justiça diz que somos todos iguais, mas não estamos falando de justiça, nós estamos falando de ajustamento, não é? Então, e aí, em função disso, a gente começa a pensar, mas a justiça, poxa, se esforçou tanto. A primeira falha lá vai me carregando para outras falhas, e a quinta essa costuma dar uma confusão, Marcos, quando a gente fala, não é? Porque a gente tem esse senso de justiça, esse senso de tratar todo mundo igual, e que está mostrando que podem ser sérias falhas na gestão. Por fim, chega no final, puxa, não conseguiu chegar no resultado, mas se esforçou tanto, vamos dar um prêmio de consolação? Gente, não vamos treinar o nosso time para falhar. Quando você dá prêmio de consolação, você está fazendo um treinamento ao contrário, né? Fica tranquilo, se você falhar, eu te consolo. Eu não estou dizendo para você ir lá e já basta o sofrimento de não atingir o resultado, eu ainda vou bater, eu vou lá e vou criticar, não é disso que eu estou falando. Estou falando que você não pode incentivar. Isso gera, Renato, uma coisa chamada dissonância cognitiva. Me esforcei para chegar lá, não cheguei e fui premiado, tem alguma coisa errada. Eu não estou falando de preguiça, eu não estou falando que você vai tornar seu time preguiçoso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de fato de você vai gerar um ruído na comunicação e na lógica do resultado que vai levar seu time na contramão. Então, prêmio de consolação, gente, não. Sem É, contar que às vezes o prêmio de consolação ele é tão ruim e ele vai até soar como um desdém ou como, pô, na verdade tá tirando sarro da minha cara, né? Primeiro prêmio, uma Lamborghini, e segundo prêmio, um jogo de facas para churrasco. Ah, não, né? é. Tem uma pegadinha dessa, né? Muito famosa do Silvio Santos aí, né? Para quem é um pouco mais antigo aí lembra das famosas pegadinhas. Concordo muito, tá, Mário? Eu acho que o prêmio de consolação
ele é muito comum quando, de novo, não se tem visibilidade. Quando a gente olha para uma diversidade de indicadores ali, como voltou a sua tela, tá, tá, Marcos? Quando a gente tem ali uma série de indicadores ali que a gente consegue, isso mesmo, Pedro. O terceiro prêmio vai para a Disney, o segundo para Paris e o primeiro vai para Osasco. É bem isso, tá? Essa é a pegadinha mesmo, tá, Pedro? Adoro, quero É, mas o ponto mandar é, um beijo para a turma isso. de Osasco, mas Isso puxa mesmo, vida, isso não vai mesmo. nem Nada, pegar isso avião. mesmo. Nada contra o Osasco, tá, pessoal? Mas assim, é isso mesmo. A visibilidade, de que maneira que eu passo a ter uma conversa de final de mês, de início de mês, mas apresentando os números. Eu ressalto, né, aonde eu preciso, mas a gente trata aonde existem os gargalos. Esse é o grande ponto, né? Exatamente. O prêmio de consolação, e sim, isso é uma premiação, é a segunda chance o mês que vem. E a terceira no outro. E o quarto, enquanto eu puder dar outra chance. Porque chega uma hora que nem você vai aguentar tanto trabalho sem resultado. Isso é fato, gente. Não é só a meta da empresa, é a vida de cada um dos colegas que trabalham conosco. Agora, como é que a gente pode ver tudo isso? Porque, olha, está fechando o nosso tempo aqui, né? A gente quer abrir para dúvidas, pessoal interagir ainda mais, embora dar um bate-papo aqui. Mas como é que a gente É, pode usar TOTS CRM para contribuir com isso, Marcão? Exatamente, Mário. E eu acredito que a ideia, quando a gente está falando em análise, a primeira é se de fato ele bateu a meta ou se ele não bateu a meta, né? E a segunda é o quanto que ele está representado, o quanto que a equipe está desenvolvendo o seu papel, né? Que está evoluindo. Então, o TOTS CRM ele acaba apresentando também possibilidades de você, como gestor, analisar, fazer a gestão de tua equipe. Né, analisar cada um, vendedor a vendedor, o quanto que ele está de fato realizando da meta e o quanto que ele está atingindo. Então, quando a gente olhou aqui, de fato, nessa meta desse gestor aqui, olha só, aqui eu estou com uma visibilidade de gestor, né? Que eu tinha uma meta concluída e uma meta batida. Na realidade, quando a gente vai no papel a papel, justamente teve um rapaz aqui que ele de fato estourou. Ele teve uma grande venda, mas toda a minha equipe, de fato, e aqui eu olho a equipe como meta é o azul e o realizado é o verde, toda a minha equipe ela está a desejar. Então aqui justamente aqui eu tenho uma pessoa em que de fato fez uma grande meta, né, com um grande resultado, mas os outros aqui não bateram meta, né? Então aqui eu consigo de uma forma muito rápida trazer o que o Renato falou de visibilidade. Eu trago a visibilidade dentro dos meus resultados e eu faço inclusive uma visibilidade da minha equipe como um todo. Eu consigo analisar aqui dentro da minha equipe quem que é que está atuando aqui em cada uma das minhas empresas, as minhas empresas de serviço, de comércio, de indústria. Eu consigo olhar quais são os papéis aqui que estão desempenhando dentro da minha empresa. Eu faço aqui, eu vejo aqui quais que são as contas, quanto que eu tô, a minha distribuição por cada um tipo de conta que eu tenho aqui. Então eu olho aqui os meus tipos, quem que está trabalhando cliente, quem que está trabalhando suspect, eu consigo fazer as análises de cada um dos vendedores da equipe, né? Então eu consigo essa miopia que é o primeiro ponto, a gente resolve ela aqui, inclusive na parte dessa clareza de metas, da clareza de resultado, da forma em que eu distribuo as minhas metas, né? E como também aqui a, a visibilidade disso como um todo, né? Então acho que é isso, Mário, da forma em que, de uma forma muito rápida aqui, como que o TOTS CRM ele pode contribuir para para esses pontos aqui, para essas falhas de gestão aqui, viu? Perfeito, Marcos. E aí a gente já começa a ver ruídos importantes como esse, porque, gente, pontual é aquele que chega no ponto, né? Até aproveitando para dizer, tem muita gente usando assertivo no lugar de certeiro e vice-versa. Assertivo é o que vai direto ao ponto. Certeiro é aquele que acerta o ponto. Em vendas e em várias outras áreas da vida, a gente tem que ser assertivo e certeiro, as duas coisas ao mesmo tempo, não é? Porque aquele que é certeiro, mas não é assertivo, trabalha demais para conseguir acertar o ponto. Aquele que é assertivo, mas não é certeiro, não é? Faz tudo rapidamente, mas faz tudo errado. A gente precisa juntar esses dois talentos, essas duas coisas, sempre na mesma coisa, no mesmo ponto, no mesmo estado. E o Marcos nos trouxe lá uma equipe que está todo mundo defasado. E você usou o termo estourou,
né? E aquilo que estoura, a explosão, de fato gera muita energia, mas às vezes é tanta energia que arrebenta o que está em volta. Às vezes foi tão bom o que você fez que de tão bom que foi estragou e ficou ruim, né? Açúcar é uma delícia, todo mundo gosta, embora nem todo mundo possa, mas quando você exagera no açúcar, fica melado e enjoativo. Então, eu digo que o pontual é aquele que chega falando de horário. A gente várias vezes deu sinais aí de ferramentas que podem nos ajudar até a fazer a gestão do tempo, a gestão do esforço. Gestão do tempo não, mas gestão das coisas no tempo. Mas ajustado no horário é aquele que chega justamente no horário. O que chega atrasado é ruim, mas o que chega muito antes também é ruim. Pontual chega no ponto. Ele não chega nem antes, nem depois, porque fazer além da conta talvez nos gere um problema. Alguns que estão nos acompanhando aqui, depende de uma produção. Você dá uma previsão de 10 e vende 30, mas, cara, eu só comprei matéria-prima e coloquei na produção os 10 que você previu. Você arrebentou, estourou e trouxe 30, e agora nós não vamos entregar, vamos atrasar, perdemos o cliente e ganhamos um detrator. Pontual é aquele que chega no ponto. Por isso a gente faz plano, a gente acompanha o plano durante todo o ciclo e aí a gente chega no resultado e vai premiar a todo mundo, certamente. Não é isso, Marcos e Renato? Perfeito, Mário. Eu acho que assim, né? A gente, eu vejo assim todos os indicadores e toda essa sequência que foi apresentada. é, o fato, o principal fato é, né? De que maneira que eu pego esse usuário que explodiu, né? Que estourou aí na meta e de que maneira que eu olho para o número dele, vendo quais foram as boas práticas que ele realizou, para que isso se torne o mais é, é, o mais. De maneira que eu pego tudo isso, eu posso compartilhar com o time para que faça com que todo o time performe bem, né? Que eu tenha visibilidade, mas que o simples fato de estourar na meta, né? Entregar a meta, não fique apenas no momento de comemoração. Peraí, vamos analisar quem estourou, o que eu posso pegar de boa prática do Mário que bateu a meta e posso estabelecer para os demais integrantes do time para que todos batam a meta. Esse é o, eu acho que é a grande sacada e são algumas das grandes entregas de valor. De novo, é como se a gente estivesse dirigindo o carro novamente sem um painel de instrumento, né? Agora eu Exato. começo a olhar o meu painel de instrumento e começo a ver que se eu tenho dos 4 pneus, um está com a calibragem baixa, isso vai me impactar de alguma forma e eu preciso tratar isso também pontualmente, mas eu preciso saber quando tratar isso também, né? E às Esse é o vezes pontual. até ajustar as metas, não é, Renato? Se você Perfeito. tem o melhor resultado, você é o melhor profissional, você tem as melhores ferramentas, e em contrapartida, né, o outro tem média ferramenta, tem um território relativo e tudo mais, mediano, é aquela história da justiça. Não se ajusta, te dá uma meta idêntica ao do outro. É natural que você vai estourar e o outro pode ficar devendo. E todo mundo se vê. E ao interagir um com o outro, né, isso vai começar a gerar uma sobreposição, vai gerar frustração, vai gerar uma onda Aí começa a acontecer as coisas do corredor, né? Aí, não, não, eu sou melhor e tudo mais, é bastante comum isso. E aí começa a achar que é melhor todo mundo, ali um pouco se dá o direito de um ou outro errinho aqui, um outro engano ali, e quando muda o cenário, a gente vê exatamente o contrário. Ora, se você está estourando, quer dizer que tem margem. Se tem margem, tem que aumentar a meta. Não aumentar a meta como castigo. A meta é o destino. Te dizer que seu destino agora é o céu, é a lua, cara, isso é melhor. Antes seu destino era a esquina ali. Agora o seu destino é o outro país. Não, agora o seu destino é chegar à Lua. Que assim o seja. E claro, a premiação, quem chega na Lua vai ser melhor premiado, natural. Mas a meta desajustada gera ruído. Perfeito, Mário. Pessoal, eu quero, aproveitando aí para a gente prezar muito pelo tempo e disponibilidade de vocês, a gente sabe o quão concorrido é toda semana. Nós queríamos agradecer mais uma vez a participação de todos de vocês. Mais uma vez, esse foi o segundo episódio da nossa série. Nós vamos disponibilizar para vocês depois também a gravação, para quem não teve a possibilidade de participar.
tá? A gente reforça, a gente deixa aqui em tela os nossos contatos, a Ana, que cuida da nossa parte de ofertas, o meu contato aqui também, que estou hoje aí representando o time de desenvolvimento de novos negócios. Fiquem à vontade para nos procurar, para a gente ter uma oportunidade de falar um pouco mais sobre as nossas soluções, um pouco mais desses desafios que nós colocamos aqui junto de vocês. E aí, eu acredito que se eu posso fazer das minhas palavras aí a do Mário e a do Marcos, a gente espera vocês aí também no nosso próximo episódio. Bacana? Só, ô, Renato, Opa, à vontade. antes de concluir, a gente só tem uma. Antes da gente se despedir aí, a gente tem uma pergunta ali do Rafael que acho que ela não Grande foi respondida ali. Rafael Acho que o Fender. Mário Perfeito. podia, o Mário podia aproveitar o último minuto para responder ela e já se despedir aí, pessoal. Obrigado, pessoal. Eu já me despeço aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Quero mandar um abraço para todo mundo que está participando, todos que nós já estamos, e estou muito feliz, né? Ah, e agora, Rafael Fender, aqui nos últimos minutinhos, querido Fender, grande abraço para você, né? Tá agradecendo a apresentação, nós é que agradecemos a companhia, né? Mas como convencer o board das empresas que ferramentas de gestão de vendas é investimento e não custo? De fato, olha, assim como a gente tem a missão de convencer o cliente de que usar ou, né, passar a utilizar ou comprar nosso produto ou nosso serviço é a melhor opção, porque ou vai ajudá-lo a ganhar mais ou perder menos, eu vou recorrer lá à psicologia, Fender. Você já ouviu isso algumas vezes, né? Falando comigo. A psicologia diz que todo ser humano ou está buscando prazer ou fugindo da dor. E a gente pode passar isso para a empresa que é composta de seres humanos. Toda empresa ou está buscando ganhar menos, ou, perdão, ou está buscando perder menos ou ganhar mais. Né? Sempre isso. E como é que eu convenço, então, o board ou aquele que vai aprovar esse investimento, que investimento não é custo? Mostrando que com isso a gente passa a ganhar mais ou perder menos exatamente com por exemplo, evitar essas 5 falhas que nós trouxemos hoje e mostrando as ferramentas como o Marcos nos mostrou aqui. Olha, com isso eu evito essa falha. E tá fácil de perceber quanto dinheiro ou quanto esforço nós temos perdido cada vez que cometemos essa falha ou cada vez que deixarmos de cometê-las, o quanto deixaremos de perder ou ganharemos. Fatos e dados, Fender. É isso. E com um Custom Relationship Management, uma ferramenta que nos dá fatos e dados, fica mais simples. Então, eu acho que pegar 2 ou 3 telinhas aqui, ou pegar esse vídeo, manda lá para o chefe, mostra para ele que ele vai entender, né? Porque certamente isso vai trazer mais resultado ou vai evitar maiores perdas. E Espero só ter aproveito. respondido. Um abraço a todos. Não percam o próximo capítulo. Ele está emocionante. Nos vemos no nosso próximo webinar. Perfeito. E só para fechar, tá, Rafael? Aproveitando aí as falas do Mário, nós temos uma série de cases de sucesso já com o uso da nossa plataforma que podem ainda mais referenciar e servir aí também de subsídio e de argumento para defender aí o investimento na plataforma, tá? Pessoal, mais uma vez obrigado a todos. Uma excelente terça-feira para vocês. Aguardamos vocês aí no nosso próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.